Boa noite. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Que este domingo seja uma bênção na sua vida. Que em cada instante, que cada momento da sua história, conte com a presença de Deus ao seu lado. Que em todos os momentos, que em todas as situações, todas as circunstâncias da sua vida sejam repletas de vitória e de graça, sobretudo pela presença de Deus. Que o seu coração transborde mais e mais a ministração da parte do Senhor e a manifestação da glória de Deus. Nesta noite de domingo, eu faço votos que estejam todos muito bem, devidamente guardados, protegidos e também cuidados pelo nosso Deus. Como estão as coisas por aí? Como estão os sentimentos? Como tem lidado, como você tem lidado, como eu tenho lidado com cada uma das dificuldades que tem apresentado a nossa vida dia após dia? Não tem sido fácil, não é verdade? Porém, se nós nos mantivermos fiéis à palavra do Senhor, se nós nos mantivermos íntegros diante do nosso Deus, se nós permanecermos na presença dele, fiéis e obedientes à sua palavra e à sua vontade, certamente ele suprirá as nossas necessidades e cuidará de nós. Mais um domingo, mais uma semana, mais uma etapa. Como você está encarando mais um passo na sua vida? É mais uma semana que começa nesse momento tão incerto e conturbado pelo qual nós vivemos. Como é que nós lidamos com tudo isso? Como é que nós processamos e trabalhamos dentro de nós todas essas variáveis, mantendo uma estabilidade, mantendo uma tranquilidade, um equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual? Eu sei que não é fácil. Por isso que nós estamos aqui. Para juntos buscarmos respostas, palavras de conforto, palavras de ânimo, palavras de fé e esperança neste que é o manual do fabricante. Nosso manual de instruções. Quem disse que o homem e a mulher não possuem um manual de instruções? Possuem sim. É a palavra de Deus. Tudo aquilo que é produzido, tudo aquilo que é fabricado, estou me referindo a material de qualidade, evidentemente, né? Ele é acompanhado de um manual de instruções, não é verdade? Nós fomos fabricados, produzidos, nós fomos moldados, nós fomos personalissimamente fabricados pelo nosso Deus. Se observarmos, em meio aos bilhões de pessoas que existem sobre a face da Terra, não existem duas iguais. Até mesmo os gêmeos idênticos têm diferenças. Não são absolutamente idênticos. São parecidíssimos, é verdade, mas não são idênticos. Não existem dois seres humanos 100% idênticos. Por quê? Para Deus, cada um de nós, você, eu, todos nós, somos únicos. Quem é pai, mãe, entende bem o que eu estou dizendo. Não importa se você tem 1, 2, 3 ou mais filhos. Cada um
é único, não é verdade? Eu, particularmente, tenho muitos filhos de 4 patas, alguns de escamas, outros de penas, e todos são diferentes. E todos têm o seu lugar. Todos têm o seu espaço. Evidentemente, você também tem o seu lugar, tem o seu espaço diante de Deus. Jamais se esqueça disso. E eu quero começar a nossa ministração deste domingo lembrando você que você tem o seu espaço diante de Deus, que é único, personalíssimo e intransferível. Deus ama você, Deus se importa com você, Deus considera você filho amado, filha amada, e assim sendo, o seu lugar no coração do Pai é só seu. Não importa quantos outros existam sobre a face da terra, já existiram ou virão a existir. Você é único. Você é única. E diante de Deus, seu lugar é especial. Não é à toa que a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é João capítulo 3, versículo 16. O seu lugar é ao lado do Pai. Como a Dulce acabou de compartilhar e escrever ali, serenidade e fé. Tudo isso é indispensável para enfrentarmos o momento que vivemos. Mas eu acrescento a essa serenidade e fé, que são importantíssimas, eu acrescento uma pitada de sabedoria proveniente do conhecimento de quem você é. Porque no momento em que você identifica que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, no momento em que você percebe o quanto Ele te ama, o quanto você é especial, o quanto você é precioso, o quanto você é preciosa aos olhos do Senhor, você consegue avançar de uma maneira mais tranquila. Lutas vêm, lutas vão, ou como eu já disse em outras oportunidades, crises vêm, crises vão, ora as crises, mas Cristo permanece para sempre. E aquele que está em Cristo é nova criatura. Temos falado sobre isso, não é verdade? Você está em Cristo. Eu comecei trazendo você para essa realidade de filho, de filha. Vem comigo. Acompanhe o raciocínio aí. Procura se concentrar. Você que está comigo ao vivo pode até interagir. Vamos fazer algo bem dinâmico hoje. Mandar escrever aí algum comentário ou pergunta que a gente vai respondendo ao vivo. Eventualmente, quem for assistir num outro horário pode entrar em contato comigo posteriormente através de mensagem. Não tem problema. Mas os que estão ao vivo podem e devem interagir. Vem comigo nesse raciocínio. Acompanha o pensamento aqui. Procura não se distrair, ok? E se houverem algumas questões a serem discutidas que não estiverem totalmente claras, escreve aí que a gente vai avançando passo a passo. Acabei de falar da importância do seu lugar de filho, de filha, e também da consciência do que você representa para Deus. Você é filho, você é filha, e isso te traz para perto dele, como todo filho é trazido para perto do seu pai. De que maneira? Pelo amor.
que aproxima um pai de um filho é o amor. O que nos aproxima do nosso Deus também é o amor. O amor com o qual ele te amou primeiro. Você sequer havia sido formado, como diz a palavra de Deus, antes da fundação do mundo ele já tinha te escolhido. Claro, nós temos livre-arbítrio. Podemos optar por estar com Deus ou não. Temos essa liberdade. Mas uma vez que entendemos isso e também nos posicionamos, nós então passamos a ter o status de filho de Deus. E quem é o filho de Deus? É aquele que está em Cristo. Nós abordamos bastante isso quando conversamos ali a respeito do capítulo 14, capítulo 15 do Evangelho de João. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. João capítulo 14, versículo 21, 22 e por aí vai. Assim como João capítulo 15, que vai falar: eu sou a videira, vós os ramos. Todo aquele que permanece ligado a mim, esse dá fruto. Aí você vai entrar pelos primeiros 10, 11 versículos do capítulo 15 do Evangelho de João, que a gente já estudou. Agora, todo ramo, todo galho ligado a uma árvore, a videira é a árvore, é o Senhor. Nós somos os galhos, os ramos, que estamos ligados à videira. E o que é que nos mantém vivos? É o nutriente, é a seiva que vem dessa árvore. Por isso é tão importante ter sede de Deus, como nós abordamos esta semana. Sede de Deus. Ora, se nós não tivermos sede, então não sentiremos a necessidade de estarmos ligados a Ele. Mas se tivermos sede de Deus e fome, e a Bíblia fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, porque eles serão fartos. Então, a fome e a sede de justiça, fome e sede de Deus, devem brotar de uma necessidade de estar ligados a Ele, que é dele que vem a água viva que sacia a nossa sede. Afinal de contas, foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana lá no poço de Jacó: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Agora, para estar ligado a Ele, é necessário assumir a posição de filho. E o apóstolo Paulo, ele escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que nós abordamos essa semana também. Estou fazendo um resumão da semana. Se alguém está em Cristo, e se alguém é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso vai trazer para mim uma mudança. A nova criatura. E para eu ser uma nova criatura, evidentemente eu tenho que deixar o que eu chamei de excesso de bagagem para trás. Nosso pecado, nossos vícios, nossos maus costumes, nossas práticas fora do conceito da palavra de Deus. Esse excesso de bagagem que me impedem de chegar perto de Deus. E aí vai nascendo uma intimidade. A gente foi fechando a semana com essa abordagem. Intimidade com Deus. Percebe como a palavra de Deus ela vai se completando? E a gente vai estudando e aprendendo. Vocês estão comigo? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Por isso que eu pedi atenção. Estou fazendo um resumão da semana. Olha que vitória, que bênção. Quem perdeu algum episódio aí da semana, alguma live, tem a oportunidade agora de se inteirar pelo menos do resumão. Certo? Então, você deixando esse excesso de bagagem para trás, você tem a oportunidade de se aproximar de Deus. E se aproximando de Deus, quanto mais você vai deixando para trás a sua velha natureza, quanto mais você vai deixando para trás o seu passado, o seu pecado, mais perto dele você vai ficando e mais você vai conseguindo se aprofundar nessa intimidade com Deus. E nós estudamos o capítulo 47, os 8 primeiros versículos do capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel.
que fala da água no nível dos tornozelos, dos joelhos, da cintura e também água acima do nível da sua cabeça, na qual você já não consegue mais andar, você é obrigado a nadar, porque o rio é caudaloso demais para se caminhar nas águas, no leito do rio. Vocês estão comigo aí? E aí o Senhor nos convida para uma intimidade com Ele, num nível maior. E eu comentei ontem a respeito do lugar onde se dá essa intimidade. E não é outro senão no altar. E eu tenho colocado minha vida no altar todas as madrugadas. Porque muitas pessoas falam assim, Alexander, por que é tão comum ouvir as pessoas, você poderia me perguntar, por que é tão comum ouvir as pessoas que não conseguem orar? Porque o segredo da oração, escuta o que eu vou falar. Essa frase não é minha, tá? É de uma mulher de oração chamada missionária Ezenet. O segredo de uma vida de oração, o segredo da oração é uma vida no altar. O segredo da oração é uma vida no altar. Vida no altar fala de entrega. Você quer que a sua oração realmente tenha um contato, uma ligação direta com Deus? Vida no altar. E eu tenho procurado dia após dia, madrugada após madrugada, colocar a minha vida no altar. Vida no altar é uma vida de entrega. Convém que ele cresça e eu diminua. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita nos céus. Eis-me aqui, Senhor. E isso vai ampliando, isso vai potencializando, isso vai aumentando o meu nível de intimidade com Deus. Porque o lugar para ter intimidade com Deus é no altar. Aí falei de Abraão, que é mencionado na epístola de Tiago, no capítulo 2, versículos 21 a 24, que estudamos ontem, tem que estar fresquinho aí na sua memória. Conseguiu ler? Se não, recomendo que leia. Até chegarmos no nível maior de intimidade. Qual é o maior nível de intimidade que alguém pode chegar? Que é o tema de hoje. Andar com Deus. Andar com Deus. Andar com Deus. Esse é o maior nível de intimidade que alguém pode viver. Andar com Deus é o mesmo que viver com Deus. E nós vamos estudar a vida de um personagem bíblico que alcançou esse nível, cujo nome era Enoque. A Bíblia conta a história dele lá no capítulo 5 do primeiro livro da Bíblia, do livro de Gênesis. Enoque, descendente de Adão, ele é a 7ª geração depois de Adão. Curioso isso, né? O número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição, dentro do estudo dos números na Bíblia. E o homem que foi a 7ª geração depois de Adão, ele conseguiu desenvolver um nível de intimidade com Deus. Ele andou com Deus. Em outras palavras, ele aprendeu a viver com Deus. E você sabe qual foi o resultado disso? Ele não conheceu a morte. Ele não passou pela morte. Deus o tomou. Foram procurar por Enoque. Ué, onde Enoque está? E ninguém mais encontrou Enoque. Gente, naquele tempo não tinha sequestro, essas coisas, tá? Não é que Enoque teve sumiço, não. Deus o levou. Ele foi literalmente trasladado.
Ele estava andando com Deus, de repente a intimidade, a comunhão, o relacionamento entre os dois foi tão intenso que Deus foi andando, Enoque foi junto, Enoque foi andando e Deus com ele, até que ele já não estava mais na terra. Isso tem que ser uma meta para nós. Não estou dizendo que a nossa meta tem que ser recolhido desse jeito, não é isso. Mas o estilo de vida, vocês estão comigo? Nosso estilo de vida tem que ser andar com Deus. Nosso estilo de vida tem que ser andar com Deus. Nós precisamos entender que o estilo de vida do Filho de Deus não pode ser outro. O que Jesus fazia o tempo todo? Jesus andava na presença do Pai. A Bíblia fala que ele estava com os discípulos, estava com as multidões, de repente caía a noite, e ele ia saindo, ia deixando e passava a noite orando. Jesus andava com o Pai. Por isso ele podia dizer que ele e o Pai eram um. E no capítulo 17 de João, Jesus faz uma oração, a chamada oração sacerdotal, na qual ele diz assim: Pai, que eles sejam um, referindo-se a nós, que nós sejamos um, unidos, um só corpo, um só povo. Como eu sou um contigo e tu és um comigo, disse Jesus. Quem orou pedindo a integração, a unidade do povo de Deus foi Jesus. Por isso que a gente sabe que isso vai acontecer, porque foi Jesus que pediu ao Pai. No entanto, Jesus, mesmo sendo ele filho de Deus, ele não se apartava da presença do Pai, ele andava na presença do Pai, ele vivia na presença do Pai. Tanto que, até no momento que ele foi ressuscitar Lázaro, ele começou agradecendo: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. Mas, que seja manifesto o teu poder para que eles creiam. E em seguida ele chama Lázaro para fora do túmulo. Um cadáver já morto há 4 dias, cheirando mal, em decomposição avançada, voltou à vida. Porque Jesus pediu ao Pai. E ele era um com o Pai, e o Pai era um com ele. É por isso que a Bíblia fala que se você tiver fé, como um grão de mostarda, você dirás àquele monte que se levante, que se lance no meio dos mares, isso acontecerá. Mas isso fala de fé. E quem tem fé é quem tem uma vida no altar. E quem tem uma vida no altar é quem anda com Deus. Andar com Deus é fazer a vontade dele, não é a minha. Não é o que o Alexander quer. Não é o emprego que o Alexander deseja. Não é a casa que o Alexander quer morar. Não é a profissão que o Alexander quer exercer. Mas é o que Deus quer para a vida dele. Se a gente for entender melhor e cada vez aprofundando o conhecimento, nós precisamos consultar a Deus para tudo. Para fazer a vontade dele. Por isso é que João Batista disse que ele cresça e eu diminua. Isso é vida no altar. Tanto é que Jesus dá testemunho de João Batista. Depois que João Batista é decapitado, ele fala assim que mulher nenhuma gerou fruto como João Batista. Um homem totalmente entregue nas mãos de Deus. É tempo, meus amados e minhas amadas, de nós entregarmos a nossa vida na mão do Senhor, para que nós possamos andar com Ele. Andar com Deus significa colocar a sua vida no altar. E colocar a sua vida no altar é oferecer para Ele tudo. Oferecer para Ele tudo. Tudo que você representa, tudo que você tem, tudo que você é teu, Senhor. Eu tenho orado de madrugada e dito: Senhor, a minha casa não é minha, ela é tua. A minha família é tua. Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, que seja feita a tua vontade aqui neste lugar. E às vezes eu saio andando pela casa e abençoando. Senhor, aqui é teu. Que aqui seja uma casa de oração para todos os povos. Eu gosto de uma expressão que aprendi quando viajei para a Europa. Eles chamam as casas de
de oração, né? No Brasil o pessoal chama muito de célula, de grupo de reunião, pequenos grupos, enfim. Mas eles usam um termo que eu aprecio bastante, chama lighthouse, casa de luz. Em outras palavras, farol. Como os faróis mesmo, aqueles que são colocados nas praias para orientar a navegação. Farol, que indica direção. Aqueles faróis que servem para os navegadores se nortear onde a terra está à noite e não avançarem, não encalharem em embarcação. A nossa casa tem que ser um farol. A nossa vida tem que ser um farol que mostra a direção, que aponta o caminho. Nossa vida, nossa casa, nossa família, nossa mulher, nosso marido, nossos filhos têm que ser do Senhor, para o Senhor, e eles têm que ser santos. Santo significa separado. Consagrar significa separar. Alguém que é consagrado é alguém que é separado. Não é alguém que é perfeito. Ele busca a perfeição, mas tem gente que fala, o camarada é consagrado. Isso não significa que ele seja perfeito, mas significa que ele é alguém separado. Nossa casa, eu inclusive convoco você a orar na sua casa, consagrando sua casa, sua vida, sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais. Eu aqui em casa tenho consagrado até os animais. São do Senhor. Pertencem a Deus por estarem na casa onde vivo. Isso é o início de uma vida no altar. Buscar fazer a vontade de Deus. Eu sigo num propósito de 21 dias de oração, que vai terminar agora dia 30. Buscando uma direção de Deus ministerial. Qual será a vontade de Deus para os próximos passos dentro dessa nossa proposta de ministração? Deus tem colocado algumas possibilidades na minha mente, no meu coração, mas não é a minha vontade que deve acontecer, é a vontade dele. Que ele cresça e que eu diminua, como foi com Enoque. Deixa eu ler com vocês, capítulo 5 do livro de Gênesis, a partir do versículo 18. Se você for ler o capítulo inteiro, ele começa do versículo 1 em diante, ele conta a genealogia de Adão até Noé. Aí depois de Noé veio o dilúvio, começou de novo a humanidade, digamos assim. O capítulo 5 conta a genealogia de Adão a Noé. E conta a primeira, a segunda, a terceira, a sétima geração foi Enoque. E até então, parece um refrão. Fulano viveu tantos anos e gerou a Beltrano. Aí depois que gerou a Beltrano, viveu outros tantos anos e morreu. E assim sucessivamente. Nasceu, viveu tantos anos, gerou tal pessoa. Depois viveu mais tantos anos e morreu. E assim por diante. O único que não passou por essa morte, que quebrou essa sequência, foi Enoque. Ele viveu tantos anos, como nós vamos ler, e gerou a Matusalém. Aquele famoso, que é o que mais viveu na Bíblia. É filho de Enoque. E depois que gerou Enoque, gerou Matusalém, ele viveu outros tantos anos e Deus o recolheu. Deus o tomou para si. Olha que interessante. Vem comigo. Capítulo 5, versículo 18 do livro de Gênesis. Jared é o pai de Enoque. Viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém, ou Matusalém, como alguns chamam, Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas.
Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Ninguém falou em morte. Por quê? Versículo 24, esse é o versículo principal para nós hoje. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Quando você anda com Deus, você já não é. É Ele quem é. Quando você anda com Deus, eu quero ler um outro texto agora que me veio à memória. Agora é o apóstolo Paulo falando. Mas enquanto eu abro aqui, fica com essa informação. Quando você anda com Deus, você já não é mais. É Ele que é. Vou repetir. Quando você anda com Deus, você não é mais. Ele que é. Olha o que o apóstolo Paulo diz quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 2. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Ou seja, já não é mais Paulo. Ele morreu para a sua lei natural. Ele está crucificado com Cristo. O que Jesus Cristo havia dito aos seus discípulos? Todo aquele que quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, já não é mais você, é Cristo. E Paulo diz, estou crucificado com Cristo. O que é que está crucificado? O eu de Paulo. Sua natureza, seu querer, seus projetos, seus propósitos, seus pecados, suas características, seus desejos, já não são mais. Agora é o Senhor. E ele continua no versículo 20 dizendo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, já não sou mais eu quem vivo. Isso é andar com Deus. Você vai andando com Deus a tal ponto que já não é mais você. É Cristo em você. Paulo experimentou a morte, ele foi decapitado. Mas antes de morrer, ele escreve dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele cumpriu o andar com Deus. Quando Paulo, ainda Saulo, é escolhido por Deus, ele estava perseguindo os cristãos. E Jesus tem um encontro com ele no caminho de Damasco. Isso está no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós já falamos sobre isso em uma outra oportunidade. E Saulo tem um encontro com Jesus e fica cego. E entra na cidade. E Deus fala com Ananias. E Ananias vai até onde Saulo está para orar por ele, para que ele recupere a visão. Mas ele era perseguidor de cristãos. Perdão. Então, Ananias questiona Deus, falou, Senhor, mas orar por ele, ele persegue. Não se preocupa. Eu mostrarei a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome, pois eu o escolhi para falar tanto aos gentios quanto aos reis, aos judeus e às autoridades romanas. O Senhor tem um plano para a sua vida. O Senhor tem um projeto. E muitas vezes quando a gente fala em não experimentar a morte, não significa necessariamente a morte normal, que é expectativa de todo ser vivo. Dizem até que a única certeza que temos é a morte. Não deixa de ter razão. Mas a morte, como o fim deste corpo,
não como o fim da nossa alma, que é eterna. Por isso, Jesus disse para Marta, irmã de Lázaro, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Essa é a nossa certeza. Se você crê, Jesus disse, se você crê, você verá a glória de Deus. Mas nós não veremos a glória de Deus com este corpo. Este corpo perecerá. Ele é mortal. Ele se deteriora. Ele se consome. O grande mistério é Cristo vivendo em mim. Andar com Deus. É exatamente isso. E aí o autor da carta aos Hebreus, ele fala acerca de Enoque, como fala de diversos outros heróis da fé. No capítulo 11, aliás, o capítulo 11 da carta aos Hebreus é muito especial e eu recomendo a leitura. Não deixe de ler esse capítulo. Mas hoje eu vou especificamente falar dos versículos que se referem a Enoque, que são os versículos 5 e 6. Andar com Deus é resultado de uma vida de intimidade com Deus. Olha só, diz aqui o autor. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Se você quer passar pela morte, quando eu me refiro à morte, não é a morte do corpo, mas morte é separação de Deus. Morte é perdição. Se você quer passar e não vivenciar a separação de Deus, a perdição, o castigo eterno, o inferno, ele não foi feito para o homem. O livro de Apocalipse deixa isso muito claro. O inferno é para o diabo e para os seus anjos. Não para você, não para mim. Então, para não passar por essa morte, é necessário fé. E olha o que o autor diz aqui. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. E no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Como foi que Enoque agradou a Deus? Fé. Mas uma fé, e eu falo isso sempre aqui, fé em ação. Como é que eu coloco a minha fé em ação? Fazendo a vontade de Deus. A intimidade com Deus está ligada. A intimidade com Deus está ligada à fé. Tanto que na carta aos Hebreus está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Onde nós chegamos com tudo isso? Eu não sei que nível de intimidade com Deus você deseja. Isso é uma escolha, uma opção. Eu busco e tenho buscado mais e mais uma intimidade cada vez maior com Deus. Não quero andar com a água pelos tornozelos, joelhos, cintura. Eu quero que a correnteza do rio que sai do altar de Deus me leve na direção da vontade do Senhor. E eu posso lhe afirmar com segurança, por mais que minha mente, meu corpo, meu querer sofram, a vontade de Deus passou a ser prioridade na minha vida. Nem sempre foi assim. Mas hoje, a vontade de Deus passou a ser prioridade na minha vida.
E o meu convite, hoje nós estamos num grupo mais reduzido, pelo que vejo aqui, tanto no Facebook quanto no Instagram. Deus sabe de todas as coisas. Então essa palavra é para você que está comigo agora. Quero lhe fazer um convite. Topa vir comigo? Vamos juntos? Em busca da intimidade com Deus? Assim como a Fabiane acabou de escrever, eu quero andar com Deus. Eu também quero. Estou lutando para isso. Só que a gente pode caminhar junto. Ajudando-nos uns aos outros. Como amigos, irmãos em Cristo, um ombreando o outro. Ombro a ombro, podemos seguir em frente, em direção à vontade do Senhor. Eu quero andar com Deus. Enoque andou com Deus. E a Bíblia fala de muitos homens e mulheres que também andaram com Deus. Não foram trasladados como Enoque foi, mas andaram com Deus. Se você ler o capítulo 11 da carta aos Hebreus, você verá a história de vários desses homens. Ali tem uma senhora galeria dos heróis da fé. Leia depois, capítulo 11 da carta aos Hebreus. E você verá. Se eles andaram com Deus, nós também podemos. Isso não é privilégio só para aqueles homens daquele tempo. Isso é para nós. Porque é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É o mesmo Espírito. É a mesma palavra. Deus não muda. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Basta que você e eu digamos, Senhor, eu quero. E eu quero te fazer esse convite. Eu vou dobrar meus joelhos hoje novamente à meia-noite. Se você deseja andar com Deus. Eu mandei 2 vídeos hoje de autores diferentes falando sobre intimidade com Deus, sobre relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não é só ir para a igreja, não é só aos domingos. Relacionamento com Deus se dá 24 horas por dia, 7 dias por semana. Relacionamento se dá o tempo todo. Devemos nos relacionar com Deus da mesma forma que nós buscamos ar para respirar. E quem está a par do cenário dessa pandemia, essa doença chamada Covid-19, que falta o ar para as pessoas, entende bem o que é buscar a Deus da mesma forma que se busca o ar para respirar. Porque quem tem essa doença sabe que falta o ar. E o desespero que dá quando falta o ar. É interessante que nós temos que ter essa mesma sensação. Se por algum instante não estivermos perto de Deus, temos que ter a mesma sensação de desespero, como se estivesse faltando o nosso ar. E foi assim que Jesus reagiu quando ele, crucificado, recebeu toda a carga do pecado da humanidade e por um instante o Pai virou as costas. E Jesus imediatamente clamou. Ele podia suportar a cruz com dor, com sofrimento, com dificuldade, mas ele não podia suportar a ausência do Pai. E ele gritou aquela frase célebre em aramaico, em hebraico: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus podia lidar com a cruz, ele não podia lidar com a ausência do Pai. E você? E eu? Podemos lidar com a ausência de Deus? Se a resposta for talvez ou sim, problema.
Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Dependemos dele total e completamente. Sem ele, não podemos fazer nada. E eu termino estendendo o meu convite e repetindo. Vem comigo? Vamos juntos buscar uma vida de adoração e de intimidade com Deus? Não significa que eu conquistei tudo isso. Significa que eu estou caminhando para. E não quero ir sozinho. Fica o convite. Vamos juntos andar com Deus? Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que você tenha o desejo no seu coração da presença de Deus, com a mesma intensidade, com a mesma necessidade que você tem de ar para respirar. Nós não precisamos mais do ar no momento em que nós morremos, não é isso? Enquanto vivemos, precisamos de ar para respirar. Porque o que Deus soprou em nossas narinas é o fôlego de vida. Sendo assim, você precisa do ar, mas pode viver sem Deus? Longe dele? Abrir mão por um pouquinho? Essa é uma palavra assim para pensar. Que esse restinho de domingo você possa meditar nessa palavra. E despertar para uma nova semana com uma decisão tomada. Senhor, eu quero andar contigo. Ou não quero. E ele vai respeitar a sua decisão. Eu, particularmente, faço minhas as palavras de Josué. Eu não sei quanto a vocês. A que deuses servirão? Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servir a Deus é andar com Ele. Fazer a vontade dEle. Vida no altar. O resultado de uma vida no altar é a intimidade com Deus. Vou repetir. O resultado de uma vida no altar é intimidade com Deus. Deus te deu uma excelente noite, uma ótima segunda-feira, um início de semana abençoado e que você possa refletir sobre tudo isso. Quem quiser chamar depois particularmente para conversar ou pelo menos fazer valer a nossa parceria, vamos junto? Eu topo. A gente até está usando a hashtag tô dentro, né? Sem dúvida, tô dentro. Deus abençoe você, fique com Deus. Amanhã nós temos novo encontro marcado às 22 horas. E continue compartilhando, continue divulgando essa palavra. Pelo Instagram, clica nesse aviãozinho e manda para os seus seguidores. Pelo Facebook, encaminha para os seus amigos do Face, ou tampouco compartilha na sua linha do tempo. Aí fica lá essa live para outras pessoas que não são meus contatos poderem assistir também. Curta, inscreva-se no nosso canal do YouTube, assim aumentando. Temos apenas 30 inscritos lá. No Face já são 200. Lá no YouTube são só 30. E quando a gente vai aumentando o número, quando passa de 100, aí você vai tendo outras ferramentas à sua disposição para melhorar o trabalho de divulgação. Deus abençoe você, conto com a sua ajuda, reflita sobre o que nós conversamos e tome uma decisão. Andar com Deus. Intimidade com Deus. Você está satisfeito com a água no tornozelo, no joelho, na cintura? Ou você quer mais? Eu confesso que até agora eu tenho andado com água no tornozelo, às vezes no joelho, às vezes na cintura, às vezes volta para o joelho. E não estou satisfeito. Eu quero mergulhar no rio de Deus.
ser levado pela vontade do Senhor, para a glória de Deus. Deus te abençoe, fique com Deus, abraço e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Tchau, tchau.